conforme inscrição para o uso da tribuna feita na Secretaria desta Casa de Lei, no dia 13/4/2012, sexta-feira, e de acordo com o artigo 189, parágrafo 2º, o orador terá 15 minutos para fazer uso da palavra e unificado com o artigo 190, parágrafo único, regimento desta Casa. Passo a palavra na tribuna à senhora Miriam Bruno de Lima. Boa noite ao presidente da mesa, boa noite aos vereadores, à vereadora Maria e a todas e a todos presentes. Eu pedi a palavra, senhor presidente e vereadores, por duas situações colocadas aqui nessa tribuna, então achei que era justo que, da mesma forma, eu defendesse a organização da qual eu estou trabalhando e sou parceira. Em primeiro lugar, o doutor Marcos, nosso nobre vereador, questionou que o SAMU estava aqui do lado a passeio. Eu gostaria de colocar que o SAMU não passeia, tá? O SAMU trabalha. E ele estava em curso, em capacitação. Capacitação essa obrigatória, por consórcio, por convênio, e que deve estar descrita no documento assinado onde passou por essa Casa de Lei. E todos os meses essa capacitação vai acontecer. E isso eu acho que qualifica a nossa cidade, porque exige profissionais sempre atualizados, respeitando padrões de atendimento, e isso só valoriza cada um de nós que podemos, hoje, amanhã ou depois, ser socorrido por eles. Então, não acho nenhum demérito. Me entristece porque poderia ter sido feito de uma maneira diferente a questão. Assim como o senhor Celso hoje coloca oficialmente, pedindo que se pergunte, poderia ter sido questionado dessa maneira. Não precisaria usar a tribuna e muito menos colocar isso na internet, divulgando com uma conotação maliciosa até, denegrindo a imagem de uma instituição nacional. Acho que os nossos profissionais aqui presentes, convidados por mim, realmente merecem esse respeito. E gostaria de informar mais. Toda a atuação do SAMU é, com certeza, aprovada pela regional. Se eles estavam aqui, a regional Só vou pedir, estava... por gentileza, senhora Mira, a senhora tem que falar a respeito do que foi dito na tribuna. Exatamente, Tá bom, eu estou falando. Não, a senhora está dando explicação a respeito do SAMU. Eu estou explicando que se o SAMU estava aqui, a regional sabia. Se ele está aqui hoje, a regional sabe. Essas viaturas são rastreadas, eles também prestam conta. É um convênio de parceria federal. Então, é isso que nós queremos dizer. Em nenhum momento você vai encontrar o SAMU que a regional não está sabendo o que está acontecendo. Tá? Outra situação foi colocada pelo nobre vereador Celso de Oliveira, que eu fui convidada para uma reunião para falar sobre a necessidade da lei que iria ratificar o horário de trabalho, que é um horário de trabalho especial. Me foi convidado, e toda vez que eu sou convidada em nome da minha entidade, da entidade que eu trabalho, eu venho aqui e presto contas e dou todas as explicações. E eu prontamente, achando que não teria problema nenhum, vim aqui responder as questões que me foram solicitadas. Nessas questões, abordado o porquê da 12/36 e por que ela precisaria passar por lei, que nós não temos sindicato na região. Então, só a lei poderia estabelecer esse horário, mas, é claro, isso é um fator que eu vou levar ao Ministério do Trabalho e dizer que os vereadores não acharam necessário, que é o parecer deles. Ok, então o Ministério do Trabalho vai verificar o que vai poder ser feito. Quanto a isso, eu respondi todas as questões que o senhor Laércio me fez, a senhora Maria estava presente e o senhor Celso de Oliveira.
expliquei o porquê e a questão do sindicato. No mesmo instante foi questionado um problema de hora extras, um problema administrativo, de horários. E como eu prestei contas à prefeitura, também prestei conta aos nobres vereadores, expliquei que realmente houve um problema administrativo. Só que não houve nenhum problema para a prefeitura, não houve nenhum custo a mais. Eles tiveram que esperar seus pagamentos 10 dias a mais para que uma nova folha fosse feita. Eles não receberam um centavo a mais. E quando se diz alguns membros, se diz alguns membros, não são todos. Não pode generalizar. E eu, de maneira alguma, iria tomar uma atitude mais drástica, uma punição, uma demissão por justa causa por uma atitude administrativa, sendo que foi a primeira questão problemática que nós tivemos. E que eu fiz uma reunião, que eu falei para os nobres vereadores e que nunca mais houve nenhum problema com eles. Eu não tenho problema com eles. Então, a minha parte, a parte da entidade, foi feita. E, em todo o momento, a prefeitura esteve a par do que estava acontecendo. E o erário público não foi lesado em momento algum, porque nós nem permitimos, e eles entenderam perfeitamente como isso funcionava. E todas as nossas prestações de contas estão lá com a prefeitura. E com o nosso contador, para qualquer um ver a qualquer momento. Então, quer dizer, usar a tribuna denegrindo a imagem de uma entidade, não só municipal, mas federal, denegrindo pessoas íntegras, treinadas, capacitadas para uma função tão nobre, eu acho que deveria ter sido pensado. Direito à dúvida, direito a fiscalizar, óbvio que todos têm. Agora, eu acreditei, presidente, realmente acreditei, como todas as vezes que eu estive nessa casa para dar explicações, que o que eu falei tivesse sido dito da maneira que eu falei. Não foi, foi deturpado, foi dito que a maioria fazia tudo errado, como se isso acontecesse constantemente, numa conotação muito maliciosa. Isso não ocorre. Usaram o meu nome, disseram que eu falei isso, eu não falei isso. É bom saber. Da próxima vez que eu for convidada por essa casa, eu vou pedir que eu seja notificada por ofício, eu vou exigir dias de antecedência e vou estar aqui com um advogado ao meu lado, já que eu tenho que me proteger. Porque as pessoas dizem que eu falei coisas que eu não falei. Eu falei que houve um problema administrativo. Aí parabenizaram a Maria porque ela tirou a moção de aplauso. Sinceramente, tirar uma moção de aplauso por uma questão administrativa totalmente resolvida e nunca mais repetida, chega a ser absurdo, que não lesou a ninguém. Mas digo por todos eles que eles realmente não precisam disso. Não vão trabalhar menos, não vão deixar de atender ninguém por uma moção. A gente segue regras. Okay, então, fala em cima do que foi dito. Eu estou falando em cima do que foi dito. Não foi dito sobre a moção de aplauso que a senhora retirou por causa dessa questão administrativa? Eu estou dizendo que, se ele até parabenizou que a senhora tirou a moção porque eles eram irresponsáveis, não, eu estou dizendo que isso não existe. Me desculpa, eu não estou falando disso. Não falei, estou falando que essa casa, a senhora colocou que essa casa não respeitou, né? Quer dizer, o quê? Não foi essa casa, então foi uma reunião de vereadores. Não, e foi colocado aqui na tribuna por um vereador, certo? Que eles não mereciam a questão não é a casa, essa questão. Então, ok, por gentileza, eu quero que respeite a casa. Então, o senhor me desculpe nesse caso. Agora, eu acredito realmente que eles prestarão socorro a qualquer pessoa, independente de partido político, independente de situação, da mesma maneira, com ou sem a moção. Porque é a função deles, é isso que eles fazem, e é para isso que eles vivem. Porque não é só uma profissão, é uma doação, é uma vocação, e nós temos aqui o doutor Marcos que pode dizer isso, porque ele também é dessa área, e certamente salva uma vida, independente de qual for e de quem for.
Tá? Então, nós ficamos realmente sentidos. Se nós formos notificados, nós vamos prestar conta de tudo. Agora mesmo, ouvi dizer que, por causa da questão da admissão, do processo de admissão, nós estamos respaldados por um contrato, mas eu vou mandar cópia de tudo, de como foi o processo. Sempre foi transparente todo o nosso serviço. Em nenhum momento a gente deixou de ser. Tá? Agora, eu quero lembrar que nós não somos uma instituição pública. Somos uma instituição privada. Não somos estatutários, somos seletistas. Então, antes de ser questionados, lembrem esses fatos. Assim como lembraram para não aprovar a lei de 12/36. Não foi esse o argumento? Então, lembrem que para admitir e demitir também somos seletistas, não somos estatutários. Eu peço, senhor presidente, encarecidamente, que todos os vereadores têm todo o direito de fiscalizar e de saber tudo o que acontece. Se quiserem ir, nós estamos ao lado. No dia que tiver curso, podem entrar lá e ver o que está acontecendo. Podem assistir. Tá? Acho maravilhoso o trabalho que eles fazem. Acho que eles merecem aplausos, independente de moção. E acredito que nós fazemos da maneira mais transparente. Se nós não somos mais, é porque não somos solicitados. Todas as vezes que nos solicitarmos, será respondido na íntegra. Se vocês não estiverem a contento, responderei de novo. Só que, infelizmente, presidente, para voltar a essa casa, por uma simples reunião que seja, eu só virei munida de advogado. Não virei mais sozinha. E, certamente, o fato de terem colocado isso na internet, que denigre ainda mais a imagem dos nossos colegas aqui, não vai ficar por assim. Assim como já está acontecendo um processo nessa casa, por utilização errada da internet, vai haver outro. E acho que do mesmo senhora jeito, Miriam, eu a peço casa por tem gentileza, que proceder. Eu vou ter que cortar a palavra da senhora, eu não quero ser deselegante com a senhora, porque Eu a senhora só- está fugindo. Não, é porque eu eu só tenho que quero seguir. colocar- Eu quero que a senhora entenda, eu tenho que seguir o regimento, a senhora está saindo fora. Eu só quero colocar. Por gentileza, eu que quero que a vocês senhora, sejam... por gentileza, eu quero que a senhora use os 15 minutos. Então, por gentileza. Eu só quero complementar o seguinte. Se um caso ocorreu e está havendo toda uma comissão, esse outro caso também deverá haver. É o meu entender. O que é Sabe para por um quê? é para A todos. gente deixa à vontade. Em primeiro lugar, nenhum vereador falou respeito de internet na tribuna. A senhora pegou a tribuna para falar em cima do que foi falado em tribuna. Eu estou falando que Aí eu a senhora, vi a por gentileza, tribuna eu estou na falando, por internet. gentileza. E agora a senhora está falando outro assunto. E para quem não entende, a gente segue regimento. Entendeu? Então, que a senhora teve reunião com o vereador e que o vereador desrespeitou a senhora, é diferente. Mas não a casa e não foi esse fato que foi citado. Sobre a internet. Você pode falar que de horário, ou sei lá, o que foi discutido na reunião de vocês, o que o vereador falou na tribuna. Agora, não é que eu quero ser chato. Se a senhora quer falar sobre a internet, a senhora pode se inscrever novamente, ou de outro assunto, e falar sobre isso. Né? O que eu estou falando é do uso da tribuna. Eles utilizaram a tribuna e divulgaram sobre a isso, internet eles não falaram. né? Mas eles divulgaram isso. É isso que eu estou dizendo. De maneira errada. É outro assunto. Ok? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Todos eles aqui têm direito à defesa e todos eles serão defendidos pela entidade. Pelo menos enquanto nós administrarmos o SAMU. Que eu sei que muita gente talvez não goste da nossa administração, mas nós trabalhamos assim, trabalhamos de maneira transparente, trabalhamos pelo que está no contrato e responderemos a tudo. Eu só não volto mais aqui sem acompanhamento jurídico. Porque senão, eu não sei o que vai acontecer com as coisas que eu falo aqui. Realmente vim na confiança, porque há anos eu venho, mais de 10 anos, eu venho trazer prestação de contas e responder, e nunca tive problema. Nunca fui usado dessa maneira. Eu agradeço o tempo, eu agradeço a cada um de vocês, e realmente o mínimo que eu espero é respeito por essa corporação e respeito pelo nosso trabalho, que já tem 12 anos no município. E até hoje, por mais que a bocas miúdas e não para nós, fale-se de nós, ninguém nunca pôde provar, ninguém nunca conseguiu provar, porque nós não temos nenhum erro, nada de errado. A gente é transparente. E quem quiser ver, as portas estão abertas. Obrigado. Obrigado. Senhora,
que a senhora me permite poder responder, tá? Foi feito mediante ata? Foi mediante A senhora assinou a ata? Eu assinei uma ata, mas muita Só coisa não estava só queria deixar colocada ser na registrado ata. isso aí. Só que não tinha muita coisa colocada na ata. Não. O assunto aqui era 12/36. Eu só respondi porque achei que não havia mal nenhum, assim como eu fui na prefeitura e contei o que tinha se passado, não teria nenhum mal aqui. Não, que Até tá, porque é só não uma houve pergunta. nenhum dolo, nenhum problema no acontecido. Foi só administrativo. É que a ata é um documento que, né, É um de documento, segurança da senhora e exatamente. dos demais vereadores envolvidos. Exatamente. Eu só estou Eu perguntando sei como disso. presidente dessa casa. Eu tenho total conhecimento disso, o senhor pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigada.